Não use f1.4 no seu vídeo. Calma que eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso, mas sim, eu quis fazer essa chamada um pouco mais dura e chamativa para você entender que o 1.4 não é para você utilizar em tudo e que se você fizer isso, você pode arruinar o seu vídeo. A primeira coisa que você precisa entender quando você compra uma lente 1.4 é que não necessariamente você precisa utilizar ela em 1.4. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a Viltrox 23mm 1.4 e eu citei algumas coisas disso de você utilizar o 1.4. Se você tem a Viltrox, vale ressaltar, vou deixar linkado aqui para você esse vídeo. Só que 1.4 ele é uma abertura, consequentemente você vai ter aquele desfoque lindo, principalmente na ZV-10. Só que com o 1.4 ele pode trazer alguns problemas para sua gravação. E antes de mais nada, caso você tenha comprado a ZV-10 como primeira câmera, que isso é o que mais acontece hoje em dia, provavelmente esse 1.4 é apenas um número para você, e você não sabe de fato o que seria isso. A abertura ela vai influenciar no seu triângulo de exposição. Eu também já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, tem muito conteúdo. Essa é a realidade, tem muito conteúdo aqui no canal, se você é novo por aqui, dá uma olhadinha aí nos conteúdos que tem muita coisa maneira para você. Só que a abertura ela vai influenciar na sua exposição, enquanto que vai entrar de luz na sua câmera, e também ela vai te dar mais desfoque. Então, quanto menor o seu número, maior vai ser a sua abertura, mais desfoque você vai ter, só que menos nitidez você também vai ter. É meio complexo quando vai falando dessa maneira, mas essa é a realidade. Além disso, quando você utiliza a sua abertura em 1.4, que é a sua abertura máxima das maiorias das lentes, existem lentes mais abertas do que essa, como a Make 095, que é um grande exemplo também para isso daqui. Esse campo de foco que fica nessa abertura é muito pequenininho. Então, dessa forma, qualquer movimento que você faça vai influenciar no seu foco. Pode ser um movimento simples da sua cabeça, fazer esse movimento pode alterar o seu foco. Consequentemente, a sua câmera vai ficar o tempo inteiro tentando focar ali e pode ser, no caso da ZV-10 que está aqui do meu lado, pode ser que com a velocidade dela mais rápida, você tem um problema no foco dela ficar sambando ali por conta dessa abertura muito aberta, a velocidade de foco muito rápida, sua câmera vai ter que ficar o tempo inteiro para conseguir focar. Ajuda a tua câmera também, cara. Uma outra coisa é a nitidez. Você precisa se atentar nisso. Por quê? Quanto maior a sua abertura, menos nitidez você vai ter. Olha só, quando você está gravando em 1.4, você fica com um campo de foco menor, como eu falei, e você também fica com muita luz entrando. Então a sua nitidez não vai ser a mesma se você tiver com uma abertura um pouco mais fechada, como 2.8, como f4, que são aberturas mais fechadas, né? 2.8 eu tô citando em relação ao 1.4, antes que alguém fale, ai, mas o 2.8 é claro. Eu sei que é claro, eu estou gravando em 2.8 nesse momento. Eu estou falando em relação a 1.4, tá? Então vamos supor que você esteja utilizando f4. Em relação a 1.4 você vai ter menos desfoque, mas você vai reparar que você vai ter mais nitidez. A sua pele na sua gravação vai ficar com mais nitidez do que em 1.4. Ah, Rodrigo, mas eu preciso muito de desfoque de fundo. Ok. Só que não necessariamente você precisa utilizar em 1.4, principalmente se a sua lente for zoom, porque o desfoque está relacionado à profundidade de campo. No caso, é a distância que o seu objeto está em relação ao fundo, falando de uma forma feia para você compreender. Nesse momento aqui, eu estou utilizando a minha câmera em 20mm em full frame, fui dar aquela conferida básica, e eu estou em um ambiente que está relativamente longe. Então, 2.8 aqui, eu consigo ter esse desfoque. Se eu me aproximar mais ainda da câmera, você vai ver que o desfoque fica muito maior do que se eu ficar mais para trás. Se eu tivesse aqui, o desfoque não é o mesmo se eu tiver aqui. Então você tem que utilizar dessa situação da profundidade de campo para você conseguir ter um desfoque legal em aberturas mais fechadas, como f4 ou f5.6 também, que é o caso da lente do kit. Ué, mas significa que eu preciso ficar assim na hora de gravar meu vídeo? Logicamente que não. Você pode trabalhar com o zoom se você tiver uma lente zoom. Então, por exemplo, eu vou dar o zoom aqui, e aí no caso eu vou ficar um pouquinho mais próximo aqui de você. Só que olha como é que o desfoque fica. E aí é aquilo que eu falei, se eu chegar mais perto, o quanto a minha câmera vai focar, mais desfoque eu vou ter em relação ao fundo. Por quê?
o objeto, estou próximo da lente em relação à compressão que eu tive dando o zoom na câmera. Então isso daí pode acontecer de diversas maneiras para você conseguir chegar no seu resultado ideal sem utilizar 1.4. Último detalhe muito importante também é que se você gravar todo o seu vídeo em 1.4, eu sei que tem gente que acha que 1.4 é o que é a qualidade, porque tem aquele desfoque lá e tal. Só que a gente sabe, a gente filmmaker, eu sei que você sabe isso também, não é isso que faz a qualidade do seu vídeo, certo? Então, se você gravar todo o seu vídeo em 1.4 com aquele desfoque absurdo, principalmente se você tá com uma lente um pouco mais fechada, que aí você vai ficar com muito mais desfoque, por exemplo, aqui eu tenho uma 85mm, que logo logo vai ter vídeo no canal da Make, ela é para full frame e eu tô com a ZV-10. Então, aqui ela vira uma 127mm, ela é 1.8. Fica um absurdo desfoque. E eu acho que fica até muito forte, fica muito forçado. Então você não tem informação do fundo, do que... Lá ele. Você não tem informação do que está atrás. Então também não é interessante você usar tudo no máximo desfoque, porque a pessoa fica sem ambientação, ela fica sem saber o que tem ali no fundo. Se aqui eu tô com um quadro e eu tô utilizando um desfoque muito forte, é apenas um borrão. E aí a pessoa não consegue identificar que são quadros com fotografias lindas, diga-se de passagem. Lindas. Minhas, todas minhas. Eu espero que você não cometa mais esse erro de achar que você precisa gravar tudo em 1.4, porque não é a realidade. E como eu comentei, todos esses pontos aí podem acabar arruinando o seu vídeo. Se você concorda ou se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião e também a sua dúvida. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos que ainda vão sair no canal. Tem muita coisa ainda por vir. E também seria muito legal se você me seguisse lá no Instagram, que tem reel todos os dias. E também a minha vida, porque eu compartilho tudo nos stories. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Spoiler aqui, tá? Antes de falar aqui, pra você que ficou até o final, como que eu tô fazendo esse vídeo? Vocês sempre me perguntam como eu tô utilizando esse vídeo. Tô com a minha câmera principal, minha lente, o microfone tá em cima da câmera, estou utilizando aqui a luz natural, aqui eu tenho o lance fazendo essa luz aqui, então setup muito simples pra gravar. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau.